O segredo do menino Davi Brito parte 1. A origem de um sonho. Narração com tom firme e emocional. Essa história não começa com fama. Não começa com câmeras, contratos ou seguidores. Essa história começa com um menino. Um menino que acreditava em algo que ninguém via, o próprio futuro. Um menino da Bahia com um coração maior que o mundo. Davi Brito, nome simples, rosto verdadeiro, alma inquieta. Nascido e criado em Salvador, na Bahia, Davi enfrentou desde cedo as batalhas que moldam os grandes guerreiros da vida real. Nada foi entregue fácil, cada passo foi conquistado. Cada sorriso escondia uma batalha vencida. Filho de uma mulher forte, guerreira, batalhadora. Ele viu a mãe acordar cedo e dormir tarde para colocar comida na mesa. Desde pequeno, aprendeu a não pedir demais. Aprendeu a agradecer pelo pouco e a sonhar alto, mesmo quando tudo à volta dizia o contrário. Um dia eu vou mudar nossa vida, mãe, ele dizia com os olhos brilhando e os pés ainda descalços na calçada da quebrada. A dor que ninguém viu, mas o que muitos ainda não sabem, é que a trajetória de Davi foi marcada por uma dor silenciosa, a perda de uma pessoa muito próxima, uma ausência que nunca foi contada no programa, mas que morava dentro dele todos os dias. Essa dor ensinou a ele o valor da vida. Fez o menino sorrir mesmo quando o peito estava apertado. Fez o menino virar homem antes da hora. Davi teve que crescer na marra, contou um amigo de infância. Mas ele nunca perdeu a fé. Antes da fama, a fé. Muitos acham que tudo começou quando ele entrou no reality, mas não foi ali. Muito antes disso, Davi já se preparava espiritualmente. Ele falava com Deus em silêncio, tinha fé, uma fé que era maior do que ele mesmo. Em uma manhã, poucos dias antes de embarcar para o programa, ele fez algo que nunca revelou. Ajoelhou-se sozinho na calçada em frente à casa da mãe e fez uma oração. Deus, se for da tua vontade, me leva para viver um novo tempo. Se não for, me ensina a continuar sonhando. A partir dali, as coisas começaram a mudar. O caderno azul, o diário das profecias. Davi tinha um caderno simples, de capa azul, que levava para todo lado. Não era de escola, nem de contas. Era um caderno de sonhos. Ali ele escrevia frases, metas, pedidos. Desabafava com Deus, fazia perguntas, e recebia respostas não nas páginas, mas na vida. Tudo o que ele escrevia, um dia acontecia, revelou um colega da vizinhança. Nesse caderno, segundo fontes próximas, estava escrito, um ano antes do programa: vou entrar num programa grande, e vou ganhar, não por mim, mas por nós. O menino que virou espelho. Ao entrar no programa, Davi não levou grife, nem estratégias. Levou verdade, levou o coração, levou a favela, a Bahia, o povo esquecido. Em pouco tempo, virou espelho. O Brasil inteiro se viu nele. Viu coragem, viu humildade, viu esperança. Ele não jogou com palavras, ele jogou com alma. Mas afinal, qual é o segredo de Davi Brito? Talvez o segredo esteja justamente no que não foi mostrado, nos bastidores da vida, na dor escondida, na fé silenciosa, no amor pela família, no coração que nunca endureceu, mesmo apanhando da vida. Davi venceu porque era para vencer, porque havia um propósito, e porque, antes de tudo, ele acreditava. Mas essa é só a primeira parte, porque o segredo completo ainda não foi revelado. Na próxima parte, você vai descobrir o momento em que Davi pensou em desistir, e como um simples gesto mudou tudo. Continua, em breve, parte 2, o dia em que Davi quase desistiu. Comente, gratidão, Davi. Se você acredita que ninguém vence sem fé, compartilhe com quem precisa de uma inspiração real. O segredo do menino Davi Brito parte 2. O dia em que Davi quase desistiu. Narração com tom forte e introspectivo. Toda grande história tem um momento de silêncio. Um momento onde o herói pensa em parar, em sumir, em deixar tudo para trás. E com Davi Brito, não foi diferente. Sim, ele quase desistiu. E você vai entender agora o porquê. O peso do mundo sobre os ombros. Mesmo antes da fama, a pressão já existia. Davi era visto por todos como o garoto da esperança, aquele que ia dar certo, que ia tirar a família do sufoco. Mas o que poucos imaginavam era o peso que isso trazia no coração dele. Havia dias em que ele se trancava no quarto, ficava em silêncio, ouvia músicas de fé e chorava. Eu não sei se vou conseguir. Tô tentando, mas parece que nada dá certo.
ele chegou a dizer para uma prima: o vídeo que quase não foi enviado. Você sabia que Davi quase não se inscreveu no reality? A primeira tentativa foi interrompida. Ele gravou o vídeo de apresentação, mas não teve coragem de enviar. Eu não sou bom o suficiente. Eles nunca vão me escolher, ele pensava. Foi a mãe que, ao ver o vídeo esquecido em um pendrive, disse: Davi, se você não tentar, nunca vai saber. Deus não planta sonho em coração fraco. Você nasceu para ir além. Com os olhos cheios de água, ele respirou fundo e clicou em enviar. E foi aí que o destino começou a se mover. Dentro da casa, a solidão. Quando entrou no programa, Davi mostrou força, garra, coragem. Mas nos bastidores, nem tudo eram flores. Teve uma madrugada em especial, que não foi exibida completamente, onde ele chorou sozinho no jardim. Não sei se vou aguentar. Tô sendo julgado, mal interpretado. Sinto saudade de casa, da minha mãe, da minha paz. Um microfone captou o desabafo. Deus, se for para eu continuar, me dá força. Mas se não for, me tira daqui com dignidade. O gesto que mudou tudo. E foi naquela mesma madrugada que algo inesperado aconteceu. Um dos participantes, que até então mal falava com Davi, se aproximou e disse: eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vejo verdade no seu olhar. E verdade incomoda. Esse gesto, uma simples palavra de acolhimento, reacendeu a chama dentro dele. Foi como se Deus tivesse respondido sua oração. Dali em diante, Davi levantou a cabeça, decidiu continuar, e se transformou num gigante. O dia em que o Brasil acordou diferente, sem perceber, Davi estava mudando a casa, e mudando o Brasil aqui fora. As redes começaram a vibrar com seu nome, as ruas da Bahia gritavam por ele, as senhoras oravam por ele, os jovens se viam nele. Ele não era mais um jogador, era um símbolo, um filho do povo, lutando por todos. Aquele menino é diferente, diziam. Ele tem luz, ele tem missão. O segredo por trás da desistência. Talvez o segredo de Davi esteja aqui. No momento mais escuro, ele não correu. Ele chorou, orou e continuou. Porque quem carrega um propósito, não pode parar no meio do caminho. E ele sabia disso. Se eu parar, eu não volto. Mas se eu seguir, posso abrir caminho para milhares. E foi o que ele fez. Davi quase desistiu, mas não desistiu. E foi justamente ali, no limite da dor, que ele descobriu a força que nem sabia que tinha. Na próxima parte, você vai ver como o mundo começou a conspirar a favor dele. Sinais, encontros e até uma promessa feita anos atrás começaram a se cumprir. Continua, em breve, parte 3, quando o universo conspirou a favor. Comente, você não está sozinho. Davi, se você também já pensou em desistir, mas decidiu continuar. Compartilhe essa história com quem precisa de força hoje. O segredo do menino Davi Brito, parte 3. Quando o universo conspirou a favor. Alguns chamam de sorte, outros chamam de coincidência, mas quem tem fé sabe, quando o coração é puro, o universo conspira. E foi isso que aconteceu com Davi Brito, quando ele decidiu não desistir. O mundo começou a se mover, sinais que ninguém explicou. Logo após aquela madrugada em que Davi pensou em sair, coisas começaram a acontecer, pequenas, mas intensas. Pessoas que o criticavam começaram a recuar. Situações que pareciam perdidas viraram oportunidades. Foi como se uma luz invisível começasse a abrir caminho, contou uma funcionária da produção, em off. Mesmo sem saber, Davi estava sendo assistido, protegido, guiado. Havia uma força maior segurando ele no lugar certo, na hora certa. O pacto com o passado, pouca gente sabe. Mas anos antes do programa, ainda na adolescência, Davi fez uma promessa: se um dia eu tiver voz, vou usá-la para levantar quem está no chão. E ele cumpriu. Durante o reality, enquanto outros se perdiam em estratégias, ele cuidava dos pequenos gestos. Um abraço, uma escuta, uma palavra certa na hora certa. Esses gestos não passavam na edição, mas eram vistos por Deus e por quem enxerga com a alma. A mão invisível que empurrava para frente. Em certos momentos do jogo, tudo parecia perdido, mas algo sempre acontecia. Uma reviravolta, uma escolha certa, uma proteção súbita.
Foi ali que muita gente começou a dizer: tem algo diferente com esse menino, ele é escolhido. E talvez fosse mesmo escolhido para ser ponte, para ser espelho, para lembrar ao povo que, sim, é possível vencer sem passar por cima de ninguém. A consagração. Quando o público começou a perceber quem Davi era de verdade, não teve mais volta. As ruas se uniram, as redes explodiram, as igrejas oraram, o povo gritou: é ele! Na grande final, quando seu nome foi anunciado como campeão, não foi apenas um título, foi uma confirmação. Era para ser, sempre foi para ser. Aquele menino que pensou em desistir, agora fazia história. O segredo revelado. Então, afinal, qual é o segredo de Davi Brito? O segredo é que não existe fórmula mágica. O segredo é ter fé quando tudo desmorona. É levantar mesmo com o joelho ferido. É sorrir mesmo com o coração em pedaços. É permanecer verdadeiro em um mundo que te pede máscaras. Davi não venceu porque foi o mais forte. Ele venceu porque foi o mais fiel à sua essência. Essa foi a história de Davi Brito, um menino do povo, um escolhido da fé, um guerreiro do coração, e que essa história sirva de espelho para todos que acham que não tem chances, porque o universo sempre escuta quem continua, mesmo chorando. Fim. Comente, o bem sempre vence. Se essa história te inspirou, compartilhe com quem precisa de esperança hoje. E prepare-se, essa pode ter sido a primeira vitória de Davi, mas não será a última.